nós trouxemos, a partir, desde o ano passado, o hábito de fazermos reuniões mensais com os coordenadores. O ano passado nós fizemos reuniões um pouco mais abertas, em que nós recebíamos também participantes das casas espíritas que estivessem interessados nos assuntos que nós estávamos tratando, eram assuntos mais gerais. Mas esse ano a gente mudou um pouquinho o formato e estamos fazendo exclusivamente com os coordenadores para que a gente possa conversar melhor, né, entre nós, assuntos que dizem respeito a temas que os próprios coordenadores propõem. Então, nas vésperas dessas reuniões, a gente pede que os coordenadores sugiram temas para a pauta, para a gente conversar. E, então, alguns sempre coordenadores trazem, principalmente as questões de dúvidas que têm, alguma situação que estejam enfrentando nas suas regiões, e a gente tem tido uma troca de ideias muito boas, orientações muito boas, principalmente por essa troca de experiências entre os coordenadores, em que o que um está com uma certa dificuldade, ou precisando de alguma sugestão, de alguma orientação, outro coordenador que já tem uma experiência no mesmo tema, naquela demanda, contribui para o coordenador que está solicitando ou trazendo alguma questão. Então, tem sido muito rica essas nossas reuniões, né? E para a gente estar se aproximando mais, entendendo as demandas, né? Fazendo esse processo de se conhecer melhor, de trabalhar de uma forma mais harmonizada e mais sintonizada. Então, também, nessas reuniões, a gente está sempre trazendo, e algo que que nós já trouxemos aqui naquela capacitação que foi feita para as URIs, sempre lembrando da função e da importância do coordenador regional de área. A prioridade no exercício dessa função com relação aos compromissos federativos. Então, no momento em que nós estamos nos reunindo ali, uma vez por mês, uma pauta que foi divulgada lá no início do ano, todas as reuniões já têm uma data definida para o ano inteiro, que esses coordenadores tenham uma organização pessoal para poderem participar, porque é muito importante a participação de todos, e isso faz parte, inclusive, de uma previsão regimental, a participação nos compromissos federativos. Então, são as reuniões, são os nossos encontros, como nós tivemos, já vou falar rapidamente sobre o encontro estadual, né, da área, as comissões regionais, que vão iniciar daqui a pouco, ainda no final desse mês. Então, estariam atendendo ao regimento interno, que nós já trouxemos anteriormente, né, que é essa participação nos eventos regimentais, e o contato estreito e permanente com a vice-presidência da FEC, da sua área. Então, isso não é apenas uma orientação num sentido de que é bom participar, é importante participar. Isso é, inclusive, uma previsão regimental. Eu estou falando aqui, estou colocando como área do atendimento espiritual, mas a gente tem, nessa primeira questão, essa primeira parte sobre as reuniões mensais, uma programação idêntica, tanto no atendimento espiritual quanto na mediunidade. A gente procura seguir uma mesma linha de trabalho. Nessas reuniões, a gente também detectou e verifica e coloca que é importante essa aproximação dos coordenadores, né, das URIs, com os diretores ou coordenadores das casas espíritas das suas áreas. É preciso fazer também essa ponte, né, ter mais contato, essa maior aproximação, para também entender as demandas e também basear as suas ações, os seus planejamentos. E algo que tem se notado, que é muito importante, é que é preciso desenvolver um trabalho mais integrado dentro das URIs, entre o presidente, vice-presidente, que seja a Direx das URIs, com relação aos seus coordenadores. Precisam trabalhar um pouco mais em união, no sentido de troca de ideias, troca de demandas e de planejamentos. Então, que presidentes de URIs busquem um maior contato, uma maior reunião com os seus coordenadores de área. Aqui nós estamos falando da área do atendimento espiritual e também da área da mediunidade, para que
Os presidentes têm orientações a dar, os presidentes estão participando de reuniões diretas com a vice-presidência de União e Unificação, com a Direx também, nas questões de CFEs, por exemplo, em que é uma participação do presidente como um conselheiro, e que tem que trazer essas informações para os demais integrantes, para a sua equipe, né? E disso surgirem planejamentos da URI junto com seus coordenadores. E os coordenadores também têm as suas demandas que estão detectando junto às casas e que devem levá-las aos presidentes, a diretos da URI, para que haja uma conexão entre esses projetos e que a URI pretende ou está fazendo, está desenvolvendo na cada uma das suas regiões. Então, a gente percebe que há URIs que estão muito bem organizadas nesse sentido, mas há URIs que ainda estão precisando se organizar mais nesse sentido. Inclusive, uma questão de falhas de comunicação entre uns e outros, entre presidentes e coordenadores, né? Muitas informações que não chegam até os coordenadores. Então, isso também é uma previsão regimental, em que o que os coordenadores precisam fazer, né, como planejar, organizar, superintender e relatar os trabalhos das suas áreas e promover essa capacitação dos trabalhadores. Para que isso aconteça de uma maneira efetiva, é preciso essa integração. E também, com relação aí à diretoria da URIS, que é presidentes e vice-presidentes, há várias previsões regimentais e que essa diretoria, juntamente com a sua equipe diretiva, ou seja, com seus coordenadores, tem de ter um dos itens, realizar reuniões periódicas com todos os integrantes da URI. Então, não apenas os encontros com os presidentes das casas, né, que são os CFRs, mas reuniões periódicas com os coordenadores para viabilizar esse trabalho mais integrado, né? E aí, regimentalmente, também há várias previsões que devem ser feitas em conjunto, diretoria executiva e equipe, para dinamizar o trabalho, né? Dentro desses nossos encontros, nós fizemos um que foi a apresentação do trabalho da Central de Atendimento Fraterno desenvolvida na 4ª URI, com o objetivo de incentivar e inspirar as demais URIs para trabalhos semelhantes. Então, foi um trabalho muito bom, muito bonito, e que está rendendo frutos, né? Já houve interesse de muitos coordenadores que participaram, foram conhecer o trabalho e que já estão planejando esse mesmo tipo de trabalho para as suas URIs. Estamos atualmente, né, fizemos no nosso encontro passado, um levantamento sobre os trabalhos do atendimento fraterno nas casas espíritas de Santa Catarina. Então, nós demos uma tarefa, né, um dever de casa para os coordenadores, para que fizessem esse levantamento junto às casas da sua região sobre o desenvolvimento dos trabalhos de atendimento fraterno nas suas URIs. Fazer esse levantamento, quantas URIs, quantas casas estão com presencial, quantas estão com virtual, estão com ambos, e de que forma estão desenvolvendo esses trabalhos para que a gente possa levar adiante um projeto que está sendo preparado para divulgação e ampliação desses trabalhos. E também um planejamento da retomada das atividades, quando possível, e que com certeza será num formato híbrido, presencial e virtual. Então, aparelhar, digamos assim, num sentido de orientação para que as casas possam oferecer esse formato híbrido num futuro, já com base nas experiências que nós estamos tendo já há 1 ano de atendimentos no formato virtual. Nós também tivemos a CR Sul, que é a nossa comissão regional da região sul do Brasil, e nós trouxemos as informações do que foi tratado na CR Sul, então os temas, cada federativa apresentou o tema, nós apresentamos um projeto de propor que fosse feito um programa nacional de incentivo à formação continuada do trabalhador da área do atendimento espiritual, apresentamos esse projeto. Houve também um projeto importante, que é a revitalização da campanha permanente do Evangelho no Lar, que estava um pouco arrefecida e que precisa ser retomada com mais ênfase.
E sempre estamos trazendo aos coordenadores os resultados preliminares do planejamento estratégico participativo, conforme está o andamento dessas fases do planejamento estratégico. Nós estamos relatando aos coordenadores e pedindo que eles façam, eles também façam esses relatos, essas informações para os coordenadores das suas áreas nas casas espíritas das suas URES, porque essa troca, ela é muito importante. Foram chamados a participar, a responder, e então é muito importante esse retorno para todos aqueles que estão participando, porque é a razão de ser desse planejamento, essa questão participativa. Então, sempre esse apelo para que os coordenadores levem esses resultados preliminares, essas informações, a divulgação, que tudo está sendo postado no site da FEC, mas é preciso divulgar e incentivar os trabalhadores espíritas de Santa Catarina a visualizarem, a participarem. Tivemos o nosso encontro, né, estadual da área do atendimento espiritual, com a participação da Neuza Zapone e da Rívia Maia, do Distrito Federal, e estamos implementando agora um projeto que será apresentado no CFE à tarde, que é uma atividade de conscientização e de incentivo para a implementação, para a integração, para a sistematização das atividades do atendimento espiritual nas casas espíritas. Então, para que os coordenadores da área do atendimento espiritual das casas espíritas, eles entendam a necessidade e trabalhem num sentido de oferecer todas as atividades do atendimento espiritual. Porque a gente detecta que há sempre atendimento fraterno, uma atenção muito grande ao atendimento fraterno, que deve ter, com certeza, essa atenção, e a disponibilização do passe. Mas as demais atividades da área do atendimento espiritual ainda não são muito divulgadas ou não existem em muitas casas, e elas são muito importantes estarem presentes. Por exemplo, recepção, que é algo que todas as casas têm, em tese tem, mas que não trabalha dentro de um sentido de atendimento espiritual, de atividade da área do atendimento espiritual, não segue as orientações da área, e que é muito importante, isso é apenas um exemplo, mas que tenham todas as atividades sendo oferecidas no centro espírita e que haja uma integração na atuação dessas áreas. Então, o nosso intuito para o ano que vem, nesse projeto, com relação a isso, as demais atividades, todas as atividades do atendimento espiritual nas casas e trabalhando de uma forma sistêmica, de uma forma integrada. Na mediunidade, então, como eu disse, o mesmo sistema de trabalho, com as reuniões mensais com os coordenadores, chamando atenção para as mesmas questões. Trouxemos as informações da CR Sul, o projeto que está em finalização sobre juventude e mediunidade, e um projeto também que provavelmente será desenvolvido pela área, na FE, pela área nacional, que é um programa de formação continuada de multiplicadores e facilitadores do estudo da mediunidade, do programa MEP, que é Mediunidade, Estudo e Prática, para formar, né, esses facilitadores e para que esses possam também ir replicando essa formação de facilitadores do MEP. Sempre trazendo também os resultados do planejamento estratégico participativo lá na área da mediunidade. Tivemos no mesmo dia, no dia 15 de maio, que tivemos o encontro do atendimento espiritual, tivemos o encontro também estadual quanto os trabalhadores da mediunidade de Santa Catarina, com o tema central dos 160 anos do Livro dos Médiuns, com a participação da Sandra Della Pola e da Marta Antunes, e da onde nós tivemos nessas exposições, e principalmente na exposição da Sandra, esse chamamento ao estudo, né, ao conhecer o Livro dos Médiuns. E então nós estamos também com um projeto para a área da mediunidade para o ano que vem, sendo apresentado hoje no CFE, que é para essa implementação de estudos, um incentivo, né, de estudos sistematizados da mediunidade, abrangendo o Livro dos Médiuns e o MEP,
Então, nós estaremos no ano que vem trabalhando muito em cima disso, nos nossos encontros. Esses encontros mensais que já fazemos, nós iremos transformar em fazer parte desse projeto que está sendo apresentado hoje, que ele visa incentivar os estudos da mediunidade de uma forma sistematizada e continuada, porque foi o que detectamos ao longo do ano passado, em nossas reuniões esse ano, que não há estudos sistematizados, não há estudos continuados na área da mediunidade. Há estudos esparsos, há leituras de obra, há estudos muito restritos apenas ao grupo mediúnico, e então não é dessa forma a melhor forma de trabalhar a questão da mediunidade, do estudo da mediunidade, e nós estamos com esse projeto de fomentar que hajam mais oferta de estudo sistematizado, continuado nas casas espíritas da área da mediunidade. Então, implementação do MEP e também de grupos de estudo do Livro dos Médiuns, que nós vemos poucos, nós vemos bastante grupos de estudo de outras obras, mas em menor quantidade do Livro dos Médiuns. E isso vai trazer, visa esse aprimoramento das atividades da área da mediunidade, qualificando e formando trabalhadores para essa área. Estamos, então, prevendo a retomada do núcleo de estudos de orientação à prática mediúnica, que vai se desenvolver, então, nesses nossos encontros mensais, para subsidiar e orientar essa implementação de grupos de estudo da mediunidade. E, então, dessa forma, conscientizando a urgente necessidade para as URES e casas espíritas formarem e capacitarem trabalhadores através dessa oferta de estudos da mediunidade.